Nessa aula vamos ver em detalhes a nova interface do SimGenie. Se interessou pelo curso? Então se inscreve no canal para não perder nenhuma aula e vamos lá! E agora a gente está dentro do ambiente do SimGenie e eu vou explicar para vocês como é que funciona esse ambiente do SIA. Uma explicação geral de todas as janelas do software para que você fique mais familiar a ele, e também vou passar algumas configurações aqui que a gente já vai deixar pré-definida para que a gente comece a fazer a nossa modelagem. Então vamos lá. Inicialmente a gente tem o menu principal, o menu superior, onde você vai ter agrupadas todas as funções do SIA. Então você passa aqui o mouse e você vai ter basicamente todas as funções. Depois você tem aqui o SIA Spotlight, que é uma mistura de linha de comando com ferramenta de busca. Por exemplo, eu preciso da função mover. Digito aqui mover. Claro que o SIA está todo em português, todo localizado para o Brasil. Então você vai pesquisar aqui sempre as ferramentas em português. Então a gente vai clicar em mover, eu vou ter todas as funções relativas a mover, não apenas a função mover individualmente, tá? Então eu posso buscar qualquer informação, qualquer função aqui no SIA Spotlight, por exemplo, cargas, eu vejo todas as funções de cargas, então posso pesquisar o que eu desejar aqui dentro. E aqui, ao pesquisar também, eu posso vir qualquer uma dessas funções, clicar me mostre, e ele me mostra no menu principal onde que está essa função. Bom, a gente vai usar bastante o SIA Spotlight. Depois você tem aqui a configuração dos casos de carga. O peso próprio é um caso de carga que já entra automaticamente. Depois aqui embaixo você pode adicionar novos casos de carga. A gente não vai fazer isso agora, né? Vamos dar continuidade. Depois aqui você vai ter os pontos de ancoragem ou snap points. Aqui já tem alguns que são definidos por mim. O que eu recomendo para vocês? Guia de rastreamento, fundamental, sempre deixe ativo. Depois você vai deixar o grid de pontos ativo, você vai utilizar ou não, depende da situação. Pontos finais e pontos médios também deixa o tempo todo ativo. O restante eu vou utilizar na medida que eu preciso. Então vamos deixar nesse padrão que está agora na tela, e à medida que a gente for utilizar, eu vou ativando, desativando, vocês vão acompanhando essas configurações. Depois você tem configurações de eixos do usuário. O SIA SimGenie tem vários eixos, eixo global do usuário, local. A gente também vai estudar um pouco mais sobre isso a fundo. Então, vocês já sabem que a função está aqui e a gente vai utilizar à medida que for modelando. Depois a gente tem definições de unidades, e aqui é importante, pois se você clicar aqui, gerenciar unidades, você vai ter a possibilidade de alterar a forma que o SIA lida com as unidades do seu modelo. Por exemplo, seção transversal, por padrão, vem em milímetros. Como a gente vai trabalhar em concreto, eu já vou deixar aqui em centímetros, 2 casas decimais. Então, todas as seções transversais que a gente for trabalhar no nosso modelo vão ser em centímetros, tá? A modelagem em si do programa está como metro. Se você quiser editar, vem aqui, muda para centímetros, quantas casas decimais você quiser, mas por enquanto não altera, segue o mesmo padrão que eu vou utilizar para você não se perder. Então aqui você tem várias funções, por exemplo, cargas. Aqui a gente vai trabalhar em kilonewtons, mas se quiser, você vem aqui e trabalha em toneladas, quilos, newtons. Aí você escolhe qual unidade, casas decimais e tudo mais, e você tem uma série de outras unidades aqui. Se for preciso editar mais alguma durante o treinamento, a gente vai fazendo isso juntos. Bom, feita essa configuração, você tem a opção de carregar as configurações padrões do usuário, mas por enquanto a gente não tem nenhuma configuração padrão do usuário definida, a gente tem que clicar aqui primeiro, armazenar configurações padrões do usuário. O que serve isso daqui? Na hora que você clicar aqui, o SIA vai salvar essa configuração para todos os novos projetos. Então, agora, clicando em sim, qualquer novo projeto que eu crie dentro do SimGenie, a seção transversal vai estar em centímetros. Se eu não fizer isso, o SimGenie vai deixar a configuração para novos projetos como milímetros, como estava antes. Claro que aí você pode entrar no novo projeto, clicar aqui configurações padrões do usuário e puxar essa informação.
Então você tem aqui como carregar as informações do usuário, salvar as informações do usuário e aqui na sequência carregar as configurações para arquivos e salvar a configuração para arquivo. Aqui é o caso você queira compartilhar sua configuração. Você salva para um arquivo, leva para um outro computador e carrega no outro computador. E aqui você tem as configurações padrões do programa, que aí vai transformar, por exemplo, seção em milímetros, né? Então faça isso, configure as suas unidades e à medida que for configurando, vai clicando aqui para salvar como padrão para os próximos projetos. Vamos dar OK? Na sequência, a gente tem a atualização manual ou automática. Isso aqui vai ficar claro um pouco mais lá na frente, mas uma forma de mostrar os resultados de forma mais rápida. Na sequência, bloquear resultados é uma forma de você bloquear os resultados obtidos do modelo para fazer uma otimização. Isso é bem legal para ASA, para concreto também. Então você tem como fazer pequenas modificações na estrutura, manter aquele resultado e pedir para que o CIA verifique para aquele resultado ainda existente. Depois você tem como travar e destravar grid de linhas. Também a gente vai ver isso mais à frente, de uma melhor forma. Escalas para dados visuais, escalas para resultados. Isso também a gente vai utilizar mais na frente. E depois você tem a janela de propriedades. A janela de propriedades, ela vem aqui no seu canto direito, tá? Se você, por exemplo, deslocou ela sem querer, não tem problema. Volta ela aqui para o canto. Tá? Ou se ela estiver assim, ó, posicionada só na parte superior, você também pode puxar e botar no canto. E mais um detalhe sobre a janela de propriedades. Quando ela está com essa seta azul, ela está no modo básico, quer dizer, ela vai mostrar só as principais propriedades do que você clicar. E aqui no CIA tem propriedade para tudo. Um apoio tem propriedade, uma barra tem propriedade, tudo tem propriedade. Então, o que eu recomendo para vocês? Vejam sempre todas as propriedades que estão disponíveis para um elemento, para um apoio que seja. Então, mude sempre aqui para o modo avançado. Fica a setinha vermelha. Você também pode clicar aqui no menu sanduíche, você vai ver aqui a opção de alterar no modo avançado, tá? Também a atualização automática é a mesma função que está aqui, tá? Ativar ou desativar, você vai estar ativando ou desativando essa função. E a abertura automática mínima e máxima. Praticamente todos os menus têm essa opção aqui de abertura mínima e máxima. Então, como é que funciona? Vou clicar e ela vai funcionar da seguinte forma. Só vai funcionar quando o menu está no cantinho. Então, está ativo. Ela fica aqui escondido, né? Essa é a abertura mínima e máxima. Então, ela fica escondida. Na hora que eu clico em cima, ela abre o menu, tá? Esse menu, painel de entrada tem. Esse aqui também tem. Mas eu gosto de deixar sempre os menus sendo exibidos. Então, eu vou tirar esse mínimo e máximo, tá? E novamente, isso vai ficar aqui no meu canto, tá? Então, janela de propriedades, fundamental, sempre deixe ela aí. Depois você tem as opções de visualização, aqui como renderizar bordas, renderizar volumes, exibir apoios, exibir cargas, exibir dados adicionais, exibir numeração de nós, exibir numeração de barras, exibir grid de linhas ou não, configurações visuais gerais. Isso aqui você pode clicar por aqui ou botão direito, configurações de visualização. Vocês vão ver que eu acabo usando bem mais a função do botão direito. Depois aqui você tem o cubo de navegação. Você pode gerar o seu modelo através do cubo de navegação ou ter vistas fixas laterais, tá? A gente vai usar bastante o atalho com o mouse. Isso aqui eu vou explicar depois para vocês como funcionam os atalhos do mouse, mas você também pode utilizar o cubo de navegação. Depois, zoom, vista em perspectiva, desfazer visualização, refazer visualização. Você tem uma visualização que você acabou de... um certo ângulo de visualização que você estava fazendo, você pode voltar aqui, ó, por exemplo. Então, como eu estava mexendo aqui, eu tenho vários agora salvos, ó. Depois você tem o painel de entrada, e ele é um cara bem fundamental. Várias e várias funções vão estar aqui agrupadas. Você vai ter a possibilidade também de modificar o posicionamento desse painel, botando mais para a esquerda ou esticando ele inteiro aqui embaixo. Eu vou deixar da forma mais padrão do CIA, que é deixar ele aqui mais ou menos no meio. E ele também tem vários e vários filtros para você trabalhar.
fazendo, por exemplo, estações de trabalho. Eu quero trabalhar com a parte dinâmica, aço, concreto. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai isolar só os itens relativos ao filtro que você está aplicando. Categorias aqui, por exemplo, elemento 1D, 2D, modelagem básica, só elementos relativos a ponto, a linha, superfície. Tem vários filtros. O que eu vou recomendar para vocês agora é tirar todos os filtros, deixa tudo aparecendo. Então, todas as tags... Você vai ver que o menu agora vai ficar bem mais repleto de ícones, né? Então eu vou fazer o quê? Eu vou subir um pouquinho esse menu também, ó. Chega aqui perto, ele tem a opção de esticar. Eu vou esticar, ó. Agora você vê bastante ícone. E também, se quiser aumentar um pouquinho para o lado, só chegar aqui no cantinho, puxar e tá com esse menu aqui totalmente aberto. Depois a gente tem a árvore de processos e na árvore de processos você pode ir para qualquer item. Você tem aqui, por exemplo, concreto. Eu vou visualizar a parte de concreto. Aço, os itens de aço. Relatórios, parte de relatório. Parte de resultados. Então, ao clicar aqui, você vai variando o que é exibido nessa barra. Se eu clicar com Ctrl, eu vario a barra da outra direção, tá? Então, aqui, ó, sem clicar, só clicando, eu estou variando a barra horizontal. Se eu clicar com Ctrl, eu vou variar a barra vertical nesse caso. Já explico por que nesse caso, ó. Então, ó, cliquei com Ctrl, agora aqui na barra vertical está resultado, ou então pode estar a parte de aço, ou então Ctrl e seleciono parte de concreto. Por que eu disse que nesse caso eu estou variando a vertical? Porque você pode variar a ordem aqui através dessa chave. O que é vertical vira horizontal, o que é horizontal vira vertical. Então aqui você pode inverter essa ordem, tá? À vontade. Então, como que eu gosto de trabalhar? E aí, opção pessoal, eu recomendo para vocês, mas é uma decisão do usuário, tá? Então, Ctrl e a parte de modelagem eu deixo fixa aqui na vertical e eu fico variando, né? Sem precisar clicar no Ctrl, né? Só clicando a parte horizontal, tá? Então, essa é a forma que eu gosto de trabalhar. Você pode usar essa opção ou não. E também aqui a gente tem o menu sanduíche, onde você pode ver todos os itens que podem ser lançados. Por exemplo, a parte de minha estação de trabalho. Eu vou ativá-la para que vocês vejam o quão customizável é a interface do SIA, tá? Já a gente vai mexer nisso. Então vou clicar aqui e agora eu tenho a minha estação de trabalho aqui definida. Mas essa chave de inverter, ela tá aqui e pode estar aqui também, tá? Você tem nesses dois menus. Bom, na próxima aula vamos continuar a explorar a interface do SyNGNI, vamos ver como customizá-la e qual é a importância de salvar o arquivo.